Boa noite a todos. Hoje, dia 24 de agosto de 2020, daremos início à 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Presente. Vereador Célio Pereira. Vereador Célio Pereira. Presente até o momento. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlax. Presente. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Presente. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Não há, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos senhores vereadores. Agora tem que só esperar um pouquinho aqui para nós. Resumo das proposituras, senhores vereadores, sessão 24 de agosto de 2020. Moção 36, 2020, da vereadora Sandra Kennedy Viana. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, pela não extinção do Instituto Florestal, proposta através do projeto de lei número 529 de 2020. Moção 37, da excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Moção de apelo à Assembleia Legislativa do estado de São Paulo pela não aprovação do projeto de lei 529 de 2020, que trata da extinção do Instituto Florestal. Indicações. Indicação 325, vereador Heitor Pereira Sansão, instalação de tubulação de esgoto na Avenida Clara Genotti até as margens do Rio Carapiranga, na Vila Romão, em uma distância de 140 metros. Indicação 326, vereador Heitor Pereira Sansão, prolongamento da rua Valdomiro Giraldez Garcia, levando a sua extensão paralela à chácara Satoru Sasaki até o rio Carapiranga. Indicação 327, vereador Luiz Marcelo Comeron, instalação de uma lombada ou redutor de velocidade, situada na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, próximo ao número 500, antes da entrada do Portal das Tocas, localizado no Jardim das Palmeiras. E indicação 328, vereador Everton de Oliveira Adorno, manutenção e roçada no campinho de futebol, localizado no final da rua Guilherme Antônio de Lima, no bairro Nosso Teto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 1862, 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2021 e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável no texto original. Moção de apelo número 036, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao excelentíssimo
governador do Estado de São Paulo, João Dória Júnior, pela não extinção do Instituto Florestal, proposta através do projeto de lei número 529/2020. Moção de apelo número 37/2020, da autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela não aprovação do projeto de lei número 529/2020, que trata da extinção do Instituto Florestal. Projeto e moções em caminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Senhor presidente, vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que eu vou iniciar a fala aqui. Mais uma vez, nós precisamos tratar deste assunto pandemia. É impossível de não se começar a fala tratando sobre esse assunto. Ele tem sido recorrente, ele tem sido maçante e necessário. Nós já estamos aí há mais de 5 meses, não são 5 horas, não são 5 dias, e já não são mais nem 5 semanas, são 5 meses. São 5 meses de muitas coisas, de muitas tentativas, de muitas sugestões, de pouco atendimento às sugestões e de muito sofrimento. Hoje, quando escuto a fala de alguns empreendedores e alguns pequenos comerciantes que tiveram até o poste de luz arrancado do seu estabelecimento, porque não aguentaram nem pagar as contas de energia, chega a dar um sofrimento, chega a dar um aperto no coração, vereadores. Quando você vê empreendedores que abriram suas portas com muito esforço, que empregaram pessoas, que geraram renda, que colocaram comida na mesa de pessoas, terem o seu relógio, o relógio da luz do seu estabelecimento retirado por não ter condições de pagar a conta de luz, é muito triste. É muito triste. Nós estamos aí na fase laranja. Na minha concepção, uma incoerência, como sempre foi, uma incoerência você liberar o comércio durante 4 horas apenas, é sinônimo de aglomeração. Você liberar o comércio por 4 horas, todo o comércio junto, é no mínimo incoerente. É no mínimo incoerente. E em momento algum, essas pessoas estão sendo chamadas para o diálogo, para mostrar o que está sendo feito, para participar efetivamente das ações. Por quantas vezes nós aqui pedimos, nós requeremos juntos, nós temos feito movimento juntos. Estivemos junto à secretaria, a representação da Secretaria Estadual de Saúde, que é a DRS, estivemos juntos lá na última semana, né, doutor Inês, Sandra, primo, tentando falar no hospital. Os outros vereadores não puderam ir, mas também tem se manifestado, tem se colocado à disposição. Mas a gente vê pouca ação para tentar recuperar. E aí, eu não quero aqui fazer disso aqui um discurso meramente politiqueiro, meramente eleitoral, mas aí a gente sempre falou que não se trata de colocar a saúde versus a economia. Elas precisam caminhar juntas. A sobrevivência das pessoas se dá tanto no âmbito do estado de saúde físico, quanto na questão da saúde econômica do município. O vereador Cristiano tem falado isso, todos os vereadores, nós temos falado muito isso. Não se tem como
fazer um confronto entre saúde e economia na cidade, principalmente nas cidades pequenas, caminham juntas, elas precisam de equilíbrio. A palavra sempre foi nas nossas falas, nas minhas falas pelo menos, eu posso falar por mim. Nós precisamos de equilíbrio. Desde o começo foi colocado um viés politizado eleitoreiro, uma pauta política de confronto entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal, e quem perdeu com isso foi o nosso município. As ações efetivas estão sendo pouco tomadas e o nosso pequeno está à míngua. O nosso pequeno comerciante é aquele que realmente faz essa cidade girar. E agora, o movimento, eles estão tentando aí sobreviver e ainda estão escutando que o movimento deles não é válido, que o movimento não é justo. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, as pessoas já não sabem mais o que fazem para tentar sobreviver. E elas precisam de nós. E elas precisam de nós nesse movimento, porque o que elas querem é poderem trabalhar. E existem caminhos que podem fazer com que as pessoas trabalhem, garantam seu sustento, tomando os devidos cuidados que devem ser tomados. Por isso, esse movimento do trabalho a registro não é um movimento político, é um movimento de sobrevivência. Nós estamos falando aqui de sobrevivência agora. Mais uma vez, está faltando liderança nesse barco. Está faltando piloto nesse barco. E as pessoas estão sofrendo. Está faltando alternativas, caminhos, traçar caminhos viáveis. E é isso que a gente precisa se juntar, porque esse é um movimento de todos nós. Aí, as falas começam a ficar cruzadas. E quando a gente vai apertando, né, Sandra, né, doutora Inês? A gente vai apertando e vai descobrindo, né? Os 10 leitos não são bem aqueles 10 leitos, né? A assistência é aquela, um hospital que recebe menos, mas recebe, tentando fazer todas as adaptações possíveis, e um outro super hospital que recebe muito mais. Não se pode nem tocar no assunto de se ajudar um pouco mais, de se doar um pouco mais, porque não aceita nem o diálogo. Então, é preciso colocar as pessoas estão precisando sobreviver, as pessoas precisam estar à frente e é preciso encontrar o caminho. E como que se encontra esse caminho? Primeiramente, ouvindo as pessoas, para ver se elas não têm sugestões. A gente tem falado muito nisso. Por que não ouve as sugestões dadas? Por que não chamam para a gente dialogar e somar? Mas preferem fechar as portas e deixar que a gente fique batendo, e chamando a gente de oportunista, e chamando a gente de oposicionista. Isso é mais fácil do que reconhecer que não conseguiu conduzir até agora. E não adianta, o que veio até agora, esses 5 meses, eles não vão mais voltar atrás. Mas se daqui por diante a gente conseguir traçar um caminho e pensar nas pessoas que precisam sobreviver, quem sabe a gente consiga sair dessa minimamente de uma maneira que se consiga pelo menos uma recuperação gradual das coisas. Mas é preciso mais. E é preciso, acima de tudo, que ouçam as sugestões dadas e que apliquem elas. A gente está falando aqui de muita coisa. Os recursos, eles estão vindo. Mas será que eles estão vindo e estão sendo colocados da maneira certa, nos lugares certos e naquilo que deveria estar se fazendo?
E aí ficam essas várias, mais uma vez, essas várias interrogações. Vereador, me concede uma parte? Fica à vontade, vereador. Por isso que na hora, vereador, eu falo que precisa de um gestor concursado com responsabilidade em relação a tratar de vidas. Infelizmente, quando tiver punho político, não vai muito para frente, não. A gente já sabe disso. Obrigado pela parte. Vereador, eu acho que a gente precisa... eu não consigo discutir saúde se eu não tiver pessoas que entendam de saúde. Eu não consigo discutir economia se eu não tiver as pessoas que entendam e vivam a economia. É muito fácil eu, daqui, de maneira virtual, falar uma coisa que eu não estou vivendo, né? Agora, a gente precisa chamar essas pessoas e abrir o diálogo, mas o diálogo no sentido de realmente fazê-los participarem. Quais são as sugestões possíveis? É possível estender dentro desse plano? Vamos lidar com agora. Agora é fase laranja. Dentro da fase laranja, é possível dialogar com o governo do estado para ampliar esse horário de atendimento? O governo do estado tem feito esse plano São Paulo baseado na capital ou baseado em toda a região, em todo o estado? As questões geográficas, elas são diferentes, as realidades, elas precisam ser analisadas diferente. Nós não temos um comitê de enfrentamento regional. Falamos sobre isso, né, Sandra, né, doutor Inês, Gilvan? Nós não temos um comitê de enfrentamento regional, onde as pessoas possam aqui discutir dia a dia, semana a semana, e levar as informações com as nossas peculiaridades aqui. Será que não é possível estender esse horário de atendimento? Será que não é possível escalonar as atividades econômicas? Será que não é possível fazer atendimento com horário agendado dentro da questão econômica? Dentro da questão da saúde, será que não é possível implementar mais frentes, as brigadas lá faladas pela Sandra, mais frentes de conscientização, de orientação? Não quer instalar com o nome da brigada para não ter cunho político? Instala com outro nome, Força-Tarefa, Frente de Trabalho, Força da Saúde, sei lá o quê. Mas será que não está faltando alguma coisa para a gente organizar melhor esse atendimento? A questão do tratamento, do acolhimento precoce, do tratamento precoce, doutor Inês, que tem mais técnica e médica para falar, será que nós estamos fazendo? Porque, doutor Inês, a gente viu lá, o Hospital de Pariquera tem um protocolo clínico de intervenção, inclusive tratamento medicamentoso. Será que todas as unidades do nosso Vale do Ribeira têm esse protocolo de atendimento, de tratamento precoce, de acolhimento e de avaliação dos casos? Será que todo mundo está com isso redondinho, implementado? Os nossos leitos, a questão da internação, a Sandra acho que falou sobre isso, a internação, o modelo de internação precoce, para tentar tratar o quanto antes, implementar a questão lá da fisioterapia, quanto mais rápida possível, para a resposta ventilatória ficar melhor. Mas como é que a gente vai conseguir discutir isso? Se a gente tiver, junto nesse comitê, médicos dos vários locais de atendimento, da atenção básica, da atenção hospitalar, um fisioterapeuta junto, para a gente debater prós e contras. Qual é o modelo? É o modelo lá, acho que a Sandra trouxe um modelo lá de Araraquara. É o modelo de Araraquara? Vamos ver. O modelo de Araraquara dá para fazer aqui em Registro? Vamos tentar. Qual é o modelo? É o modelo lá do Rio Grande do Sul? É o modelo lá do Tocantins? É o modelo do Rio de Janeiro? Não sei. Vamos tentar algum modelo, alguma coisa que deu certo e vamos tentar adaptar para a nossa realidade aqui. Mas nós precisamos ter esse caminho e esse equilíbrio. Não é saúde versus economia. É preciso ter equilíbrio. Elas precisam... A sobrevivência faz com que as duas andem juntas.
Que saúde mental vai ter um empreendedor que teve o seu poste de luz retirado, o sonho da sua vida, do seu empreendimento? Em 5 meses de pandemia, ele foi da ascensão promissora de mais de 30, 40 funcionários para um poste de luz arrancado que não aguenta nem pagar a conta de luz e quase R$500 mil aí de dívida em bancos. Quem vai sobreviver mentalmente? Quem vai ter saúde? Quem garante que uma pessoa dessa não pode já estar em depressão? Não pode já estar com o seu estado emocional totalmente debilitado e não pode ser um suicida logo, logo? Então, é preciso equilíbrio, é preciso encontrar caminhos, é preciso ouvir e é preciso, além de ouvir, absorver e colocar em prática as sugestões que são dadas. Não é mais momento, não é mais hora de falar, a sugestão do Cristiano eu não vou ouvir porque o Cristiano é do lado tal. A sugestão da Sandra eu não vou ouvir porque a Sandra é do lado tal. Vamos ouvir todas as sugestões, vamos sentar junto e vamos tentar traçar um caminho daqui por diante, porque nós temos um caminho de enfrentamento ainda e nós temos um caminho mais árduo do pós-pandemia. Eu não tenho dúvida que as coisas estão querendo se encaminhar aí para uma retomada gradual. Mas o momento da pós-pandemia talvez seja até pior. E se não tomar os cuidados, uma regressão, uma nova contaminação pode ser possível também. Já se mostrou isso em outros países. E tempo teve. Tempo para fazer teve. Tempo para planejar teve. Eu lembro bem, esses dias recuperando alguns documentos, vereador Gerson, 30 de janeiro de 2020, 30 de janeiro, se ouvia essa questão lá na China, em Wuhan lá, e eu mandei um requerimento ao senhor secretário de saúde para saber quais eram já as medidas de monitoramento da vigilância em saúde com a questão do coronavírus. Tempo teve para planejar. Agradeço pela tolerância e reafirmo, senhor presidente, é preciso equilíbrio. Não é saúde versus economia. Elas precisam caminhar juntas. A nossa cidade precisa sobreviver. A gente precisa trabalhar. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Tá desligado, Sandra? Obrigada, Fábio. Me distraí, não vi que estava desligado. Eu cumprimentava a mesa diretora, os colegas e os que vão nos ouvir, nos assistir posteriormente pela rede social. Ia tratar de vários temas e talvez e quero começar tratando com os colegas sobre um tema que me parece de extrema importância, que é o tema da moradia, de forma particular, da habitação popular, do desmonte, não tem outro nome não, desmonte, desconstrução do que se tinha de política habitacional no país e do que se tinha de política habitacional no governo do Estado. Eu acho extremamente grave porque, não sei se os colegas acompanharam, porque isso não foi tão claro, o programa da faixa 1, o programa federal de habitação, Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que é para as famílias mais carentes, com menor renda, de baixa renda, que tem até R$ 1.800, que é a faixa que nos permitiu contratar e entregar o Agrochá 1 e deixar contratado o Agrochá 2, 3 e o Jardim Virgínia, não existe mais. Na prática, esse programa foi extinto, né? E dá para fazer uma conta muito rápida quantas pessoas, famílias ganharam casas desse programa. E quando a gente fala desses programas, sempre vem, mas tem pessoas que ganhou casa e que não precisava. Então, deixo aqui registrado aquilo que a gente sempre fala. A seleção, ela é feita pelas prefeituras.
e pelas prefeituras, e, portanto, os erros e acertos, elas não se dão em função do programa estadual. Mas eu trouxe esse tema porque o CDHU, tanto eu como o colega, acho que o Roberto Stuck trouxe esse tema, e outros talvez, também falamos, outros colegas também, estou me lembrando agora, falamos desse programa que está acontecendo agora, que na verdade ele é mais um financiamento bancário, né? Uma linha de financiamento bancário, onde a prefeitura faz a seleção daqueles que atendem às prerrogativas do financiamento, porque exige uma renda mínima de 1.200 e comprovado. Bom, esses temas a gente vem lidando com ele e lamentando, mas o que eu quero trazer, e por isso trouxe o tema agora, é um dado novo, né? Que fui chamada esse final de semana, me assustou muito, e eu acho que, embora a gente esteja em compasso de espera, de certa forma, esperando essa gestão inepta e descompromissada com tudo que é agenda do povo, tudo que diz respeito ao povo mais pobre, às famílias mais carentes, a maioria da população não entra na agenda desse governo Fantin-Hirota. Mas eu vejo que nós temos que fazer alguma coisa. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que eu tomei conhecimento fazendo alguns estudos esse final de semana, depois que fui chamada. O nível de comprometimento está dando para visualizar uma tabela? Dá. Vejam bem, o aumento das prestações do CDHU. Fiz a introdução, né, do desmonte geral, mas para falar do tema específico. O conjunto D2, entregue em 2012, uma parte dele, 96 casas, eu entreguei no final do meu governo, o restante foi entregue em 2013, ele tinha uma prestação de R$ 82,00 e representava 13,1% do salário mínimo. Isso foi crescendo, o ano passado, 26%, já muito. Só que teve um aumento muito grande de 2019 para 2020, extremamente fora da previsão contratual. O contrato prevê reajuste pelo IPC, FIPE, que deu 2,41%. E, na verdade, eles tiveram um aumento, bom, aí já mostro o aumento, tendo aqui, comprometendo hoje 31% do salário mínimo com este valor de prestação. 325 reais a prestação agora devida em agosto, o que compromete 31% de um salário de R$ 1.045. Não dá para aceitar. O programa, quando vê renda, vê exatamente a capacidade que a pessoa tem de pagar a prestação e sobrar um pouquinho, pelo menos, né? Porque eu falo um pouquinho de forma, enfim, lamentando, para comer e pagar as outras contas. Agora, imagina o que é a pessoa pagar isso aqui, R$ 325 de um salário de 1.000. Sobrar 600 para pagar água, luz, alimentação e o mínimo para a sua família sobreviver. E o que chama atenção é este aumento aqui, do ano passado, este é o valor de 261, agora de junho, 261 a prestação e saltou para 325. Então, esse aumento, que foi de 24% do ano passado para esse, que deveria ser de 2,4, exatamente 10 vezes mais, nós vamos levantar essa bandeira, vamos correr atrás dessa situação, porque vou verificar se eu consigo deixar de fazer a apresentação. Onde que eu vou deixar de apresentar agora aqui? Desculpa, colegas, mas eu consegui voltar? Acho que sim, né? Obrigada. Então, é um tema que eu quero compartilhar com os colegas. É um absurdo que isso esteja acontecendo. Comprometer 30% do salário mínimo das pessoas. Quem ainda tem emprego, quem ainda tem salário, né? Para não falar do desemprego, da falta de renda e dessa situação. E todas as procuras, todas as vezes que essas famílias foram procurar a prefeitura, a resposta foi: vá para Santos. Assim, vá para Santos resolver como? Então, assim, não há como nós nos silenciarmos diante disso. E eu falo que isso é um tema da gestão, a prefeitura tem que ir atrás disso, tem que procurar o CDHU. É simples, eu li o contrato prevê o reajuste com base no IPC e ponto, portanto, a inflação foi de 2,4%. Essas famílias pedem socorro e
qualquer colega que possa se somar ao esforço, eu abro aqui, né, o tema para exatamente buscar apoio dos colegas, buscar apoio da casa. Não pode, vocês sabem que essas famílias, primeiro por princípio, não deixam de pagar as suas contas, né? Vereadora, me concede uma parte? Não vão perder, não quer perder a casa, né? Obviamente. Então, faz um esforço de tirar da alimentação para poder pagar as prestações. Isso é muito grave o que está acontecendo. E este governo Fantin, Hirota, que prometeu 1.500 casas, ainda, no final do meu governo, em cima do palanque, lá na Expo Vale, quando eu estava fazendo o sorteio do D2, e não tiveram condição de entregar uma sequer, porque esse conjunto, até esqueci o nome desse que está sendo construído agora, é ele, né? Bom, ele não é casa popular, como a gente falou, e sequer começou a construção. É uma dívida enorme que o PSDB e que o governo Fantin Hirota tem com a população, que pelo menos correr atrás para rever esse reajuste injusto, correr atrás para terminar o Agrochá 2 e 3, os seus equipamentos, e fazer a correção, não, a recuperação de tantas casas que estão com problemas, estavam esperando terminar a creche, terminar o posto de saúde, terminar o centro comunitário, para depois começar a recuperar as casas. Quer dizer, vocês sabem que muitas das casas lá estão com nível de infiltração, um nível de problema de construção muito grande, né? Para não falar que até hoje continuam ruas sem iluminação. Então, é um descaso, um descompromisso. O quê? Estão esperando acabar o mandato e deixar por isso mesmo? Nós não podemos deixar por isso mesmo. Quem é que vai ter força para brigar com a Caixa? É cada mutuário, cada morador contemplado ali individualmente? Não é, a prefeitura é responsável, representa esse conjunto de 800 moradores, lá do Agrochá 2 e 3, falando agora, que precisa ver finalizado os seus equipamentos públicos. Nossa, vocês com certeza sabem do cotidiano que significa morar naquele bairro sem ter um posto de saúde. Hoje, uma mãe me relata, a criança, adolescente, precisa de fazer o isolamento domiciliar, ela é a única da casa, é só ela e a filha, ela não pode sair para buscar o medicamento no posto. Se o posto fosse no bairro, né, estava, obviamente, lá em condição de ser atendida, assim como grande parte das famílias que, não tendo transporte público por conta da pandemia, não conseguem estar no bairro. Mas eu trago isso não é para falar aquilo que a gente sempre falou, é para cobrar a Secretaria Municipal de Saúde, que junto com vários vereadores dessa casa, não me lembro nominalmente de quantos, mas nós estávamos em vários colegas lá no Agrochá. Lembro que o Fábio Tatu estava conosco, lá na escola Josino Silveira, quando o tema do posto de saúde por container foi levantado, e 2 meses e 3 meses vai estar pronto. Isso em em setembro do ano passado. Ou novembro, acho que foi novembro do ano passado, esse tema foi levantado. Vão terminar o governo fingindo que não é com eles, assim como tem feito o governo Gilson Fantin, e o vice de forma mais específica, né? Parece que nunca é com o seu Nilton Hirota. Nada que acontece é com ele. Né? Seja esses problemas da área da economia, seja os problemas da área que o Fábio Tatu relatou tão bem aqui, seja os problemas relacionados à educação. Parece que, quando você tem um vice que tem divergência política, enfim, né? É isso. Agora, um vice que se coloca como pré-candidato, com o apoio do prefeito, e permanece silenciado diante de tantos problemas que a cidade enfrenta, eu acho que, no mínimo, a população tem que questionar, não é? Então, eu falo isso porque eu não acho que nós, estando em agosto, nós vamos simplesmente colocar no ponto morto para ver o que dá até janeiro, quando assume outro governo, outro prefeito, outra prefeita. Não é possível. Nós não vamos aceitar que este ano seja dessa forma, né? Que esse final de ano seja dessa forma, principalmente diante dos problemas gravíssimos de falta de condições de sobrevivência, de emprego, de renda,
e com o risco de saúde. E aí eu quero terminar concordando bastante com o colega que me antecedeu, porque não tem sentido, né, nós simplesmente ficarmos do jeito que está, legal, voltou a fase laranja, e não ter nenhum dado novo para daqui 15 dias, daqui uma semana, a gente, não quero nem pensar nisso, mas isso já aconteceu diante da inércia do prefeito e sua equipe. Então, pode vir a acontecer, embora ninguém queira isso, que a gente daqui a pouco tenha de novo, tenho até medo de falar isso, mas enfim, é o risco que se corre. É preciso fazer alguma coisa, como nós temos falado todas as sessões. E não tem segredo a não ser fiscalização. E não tem segredo a não ser testagem. E como é que vai se fazer? Na reunião que nós tivemos, estava o vereador Primo, que a doutora Inês organizou, estivemos Fábio Primo e eu, com a doutora Inês, no Hospital Regional de Registro, ficou patente o que a gente vê, que a falta de direcionamento, falta de coordenação do processo no nível municipal e falta de coordenação e direcionamento no nível regional. Por isso nós somos a região lanterninha. Né? Não dá, eu fico até desanimado de voltar a falar a mesma coisa, como disse o Fábio, dá outro nome qualquer, não precisa chamar de... Aliás, não precisa mesmo, eu quis que essa proposta fosse proposta da casa. 12 vereadores votaram, estou cansada de dizer isso, é proposta da CIAR, pode ser proposta dos sindicatos comerciários, dos pastores, do bispo, de quem queira, eu falo dos pastores do bispo, porque estiveram numa reunião. O vácuo de liderança é tão grande que um conselho de saúde, que no máximo é respeitado pelos bairros, sim, que vai atrás, que busca no conselho uma voz, naquela reunião que o conselho chamou para discutir formas de fiscalização, foram lideranças que não costumam estar nesse espaço. Lideranças dos empresários, lideranças dos sindicatos dos comerciários, pastores, Igreja Católica, outras lideranças religiosas. Por quê? É porque o conselho propiciou aquilo que faz um tempo que falta. E não seria ruim se a Câmara liderasse isso. Eu não vou levantar sozinha a bandeira, eu sou minoria. Mas seja a bancada do governo, seja no conjunto, não tem mais sentido a gente só continuar dizendo que não tem articulação e não tem espaço para discussão e tratar um plano. Eu não aceito isso da base governista, vocês me desculpem. E eu não aceito isso nem... Um minuto para concluir, senhor presidente. Na verdade, um minuto para concluir. Eu não aceito isso nem de mim mesma, sendo minoria. Eu não posso passar, como não estou passando, e os colegas também não estão, só precisa que a gente se articule e a gente exija o espaço de planejamento, de coordenação do enfrentamento da Covid em registro. E esse espaço precisa de ter a participação do setor público, esse espaço precisa de ter a participação dos trabalhadores da saúde, dos especialistas, dos médicos, dos enfermeiros que coordenam, dos gestores, de nós, vereadores, mas não dá. Eu me sinto mal chegar nesse plenário e de novo falar a mesma coisa. Mas alguém tem que fazer um espaço onde a gente converse disso. E é interessante que quanto mais a gente não quer... Presidente, eu vou pedir pela liderança, porque eu acho que eu não vou conseguir desenvolver o raciocínio, embora eu queira encerrar de forma mais rápida. Pela liderança, vereadora? Por favor. Eu pensei muito o que propor hoje aqui, né? Quer dizer, nós estávamos, e eu quero ser mais clara, nós estávamos lá em Pariquera, conversando com o hospital, que é o hospital porta de entrada, ele que tria os casos, e a gente de cara vê questões que não são ligadas à saúde diretamente, mas que traz um impacto na Covid total. Como é que estão os ônibus intermunicipais? Lotados. Como é que está o transporte de paciente? E daqueles pacientes, como dizia o diretor do hospital, mais frágeis do ponto de vista de enfrentamento da doença, que são aqueles que fazem hemodiálise. O mesmo contrato, o mesmo veículo, seja ele que modelo for, o mesmo veículo, com as pessoas ocupando ali o mesmo espaço. Ou seja, se nós sabemos que tem que ter distanciamento social, mais ainda você tem que pensar isso no transporte de saúde, e mais ainda no transporte de hemodiálise. E os municípios receberam recursos.
como dizia o diretor do hospital lá, do lugar dele, de outro município. Não estou dizendo que ele está certo, mas estou dizendo que é um exemplo. Por que a gente tem que alugar tenda se a gente tem uma UBS, todos os municípios têm grande, que poderia ser, que é a UBS, no nosso caso, que foi construída na Ribeirópolis. Repito, não estou dizendo que é o caminho, estou dizendo que estão vários caminhos para discutir, inclusive esse, e deixa de gastar as tendas para gastar, por exemplo, com melhoria do transporte dos pacientes. Olha, a outra coisa que ele levantou, a fisioterapia é fundamental na recuperação pós-alta, Covid, e aqui a fisioterapia estava fechada, não sei se abriu essa semana. Exemplo. Agora, tem uma questão local que ela é fundamental. Como que vocês reagem, colegas? Eu queria perguntar mesmo, quando alguém nos pergunta, aonde é que eu ligo para falar que está tendo festa aqui do lado da minha casa? Onde é que eu ligo para dizer que está tendo balada não sei na onde? Vai precisar só da Globo vir aqui, ou seja, de um vídeo cair na Globo para virar escândalo e depois passa por isso mesmo? As baladas, os encontros, as festas familiares acontecem aqui do meu lado, aqui no Caiçara, acontece no Vila Nova, no Arapongal, no Capinzal, como vocês estavam falando agora há pouco no bairro, em todos os lugares. Quem é que fiscaliza isso? Quem é que fiscaliza, inclusive, um mau exemplo, quando você tem reuniões com autoridades, pessoas que vieram representar o governo do Estado num ambiente público com várias pessoas fotografadas sem máscaras e ainda divulgadas na rede social. Que exemplo a gente dá com esse cotidiano que a gente vive? E nós sabemos que nós não vamos. A vacina, ok, que bom, está muito mais rápido do que nós imaginávamos. Mas nós não vamos ter meses pela frente. Meses que pode custar a minha vida, a vida dos colegas, a vida de quem está nos assistindo. Nenhuma vida pode ser perdida. Eu, sinceramente, se eu tivesse, do ponto de vista de uma maioria nessa casa, enfim, eu não sei, eu não tenho uma proposta. Eu quero dizer que se nós juntos nos juntarmos, ou seja, nos articularmos, somarmos, nós podemos forçar a ter esse espaço de planejamento. Eu não vou aceitar, não podemos aceitar, tenho certeza que nenhum colega, que essa nossa cidade volte daqui 8, 10 dias a ter que retroceder em nenhum momento. Ninguém aguenta mais isso. Então, o que eu quero fazer é um convite, que a gente force, que a gente chame as entidades que a gente tem em contato, seja a OAB, quem é advogado, seja o Sindicato dos Comerciários, seja a CIAR, seja o movimento dos outros empreendedores que não estão articulados pela CIAR, os pré-candidatos, todos nós aqui acho que somos pré-candidatos, ou a vereadora, ou a prefeito, enfim, não dá. Não dá para a pauta eleitoral fazer com que a gente se divida. Eu penso ideologicamente, politicamente, diferente, cada um aqui tem suas posições, seus grupos políticos. Mas o legislativo não pode silenciar, nós não temos nos silenciados, é injusto conosco falar isso, não é isso? Mas nós vamos ter que forçar mais a mão. Forçar mais a mão, porque sem coordenação nós vamos morrer não vamos dizer morrer que não vamos, é força de expressão, né? Mas assim, sem coordenação nós vamos ficar andando em círculo, nós vamos ficar sem chegar efetivamente a lugar nenhum, e eu quero terminar aqui lembrando que foi boa a reunião, doutora Inês, me refiro à senhora, porque a senhora que organizou a reunião, mas eu entendi que não foi um caminho muito bom, porque na medida em que o hospital, que passa por dificuldades, quer mostrar que está tudo bem, que em nome da pandemia a gente faz o que é possível, nesse mesmo final de semana, o relato que a gente teve é que faltavam medicamentos para intubação. Medicamentos para intubação. E eu acho que a gente pode e deve focar muito em ajudar o Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua com emendas parlamentares. Não sei se ainda tem tempo, acho que não pode mais, né, pela questão eleitoral. Enfim, isso eu vou ter que ter depois. Mas não dá para a gente dizer que, por conta da pandemia, a gente vai lidando com com 20 leitos de UTI, que era para ter 2 equipes, ter a mesma equipe. Não dá para a gente ter relato no mesmo final de semana que faltavam medicamentos para entubar. Portanto, fica aqui o convite, eu já me estendi bastante, peço desculpa aos colegas, mas
o convite, se depois da reunião ou na quinta-feira da reunião das sessões, tem que ter uma coordenação e uma coordenação que dialogue com as famílias e que dialogue com famílias, que eu digo, com as pessoas, do ponto de vista da doença, com os trabalhadores da saúde e com o setor produtivo, com os comerciantes, os microcomerciantes, porque nós temos que avançar e não podemos retroceder. Muito obrigada pela tolerância. Próximo vereador inscrito. Vereador Gerson Teixeira. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, boa noite à mesa, diretora, boa noite aos vereadores e vereadoras, boa noite a todos que estão assistindo hoje. Resumindo, tinha muita coisa para falar aqui, mas nossos amigos aqui, amigas já falaram também, é importante, mas resumindo, a respeito do Covid. Quem está sofrendo hoje, gente? Quem está sofrendo hoje, infelizmente, são os comerciantes pequenos. São os comerciantes que estão levando, realmente. Infelizmente. Por quê? Uma coisa que o Tatu falou que é muito importante. Né? Ele falou que está vendo desde janeiro. Né? Mas vamos voltar um pouquinho aqui, mais próximo. Quanto tempo faz, Tatu, que nós fizemos uma reunião aí com o DRS, com todo o pessoal... E eles ficaram aí, já deixar... Porque quando a gente vai conversar com esse pessoal, parece que tudo é mil maravilhas. Tudo vai ser resolvido, como a vereadora Sandra falou. Tudo vai acontecer. E não acontece. E quem está pagando hoje, infelizmente, são nossos comerciantes. É triste você ver o que os comerciantes fizeram essa semana aqui, o movimento. Triste ver. Porque a gente vê que eles estão fazendo ali sentido. Uma categoria que está precisando realmente... da nossa ajuda, está precisando da ajuda do município. Gente, isso aí é muito sério, realmente. Se não tiver um equilíbrio, realmente, não adianta. Infelizmente, vereadora Sandra, o que a senhora falou, pode acontecer. O registro pode voltar para o vermelho. É muito triste a gente ver, muitas vezes, dando aquela expectativa para os comerciantes, não, vai voltar para o amarelo, vai voltar para o amarelo, volta para o amarelo, a pessoa de novo faz investimento, vai lá, faz um empréstimo e o que acontece? Aí vem a Electro no momento desse e começa a cortar novamente. Gente, olha, de tudo que eu escutei hoje aqui, o que falta mesmo, sabe, é humanidade, falta amor ao próximo. Porque, igual hoje, você sai na rua hoje eu saí e estava verificando várias lojas, aquele movimento, eu vejo que as pessoas da loja ficam lá fora, ficam preocupadas porque as pessoas estão ali, né? Mas eu digo para vocês, de experiência, qual é a diferença de infectar da forma que está ali e infectar num pequeno comércio? Qual é a diferença de infectar dentro do mercado e se infectar dentro de um pequeno comércio que hoje está fechado? Gente... Uma parte, vereador. Na realidade, pode falar, vereador. Só para completar a sua frase. Não há diferença. A diferença é que o pequeno não está tendo a oportunidade de sobreviver. E depois, Tatu, outra coisa que eu vi hoje que foi agravante, que eu vi donos de empresas lá fora preocupados, gerentes, né? E onde que está a parte que é para estar vigiando, que está ajudando esse pessoal? Não é multar não, gente. Não é multar. É ir lá ajudar. Qual é o comércio hoje que tem uma estrutura que pode estar tomando conta dessas pessoas que estão lá fora? Não tem. Isso daí que é importante, que desde o início eu falei, ó, pode abrir tudo, desde que tenha realmente uma coordenação, entendeu? Que a prefeitura trabalhe em conjunto com os comerciantes. Olha o banco. Como que um gerente de banco vai colocar várias pessoas lá fora para muitas vezes foge da calçada dele porque já está em outro comércio? Como? Não tem. E para quem vai sobrar? O comerciante. Para as pessoas que estão se infectando. Gente, é muito simples tudo isso. Falta humanidade, realmente. Quando nós estamos falando aqui de gerenciamento
da parte da saúde, é a mesma coisa. Gente, quanto tempo que nós estamos conversando sobre isso? Eu estou feliz que nessa semana passada a gente conseguiu mais respiradores, está chegando aí registro, mas ao mesmo tempo ficou preocupado. Como que vai ser gerenciado isso? Né? De que forma? Uma coisa que eu estava vendo aqui, né, no que a gente recebe aqui, né, do censo diário, veja aí que tem 4 vagas ali, né, no Hospital São José. Vamos ver como que é essa vaga do UTI que está lá. É particular? Quem que está pagando isso daí? Está lá. Nós vamos até Pariquera para resolver, mas uma vez nosso problema está aqui dentro da casa. Peraí, tem 4. Precisamos primeiro saber. Né? Amanhã eu vou cobrar isso da vigilância. Tem 4 realmente? 4 vagas lá de UTI? Tem. Primeiro, se tem. Depois, está sendo pago? Quem está pagando isso? Porque quando está aqui no censo diário, o DRS, então isso aí tá, de alguma forma está sendo pago. Então precisamos analisar isso, gente. Sabe? Então eu falo para vocês, está faltando gente que gosta de gente, sabe? Que olhe realmente para aquelas pessoas que estão sofrendo, como o Tatu falou que está ali, ó, cortando a luz do cara, o cara passando uma vergonha danada, largando mão do comércio, sabe? Pessoas que lutaram a vida toda, gente. Sabe? Pessoas que eu conheço aí, sabe, que trabalham o dia todo, de madrugada, sabe, junto com a família, e aí é obrigada a estar, sabe, num movimento na rua, onde só eles estão ali. Ó. É muito triste isso. Então vamos dar um basta nisso. O que a Sandra falou é importante. Vamos achar uma forma. Que forma? Forma de falar não adianta, gente. Forma de analisar, nós já analisamos tudo. Já fomos em Pariquera, DRS, HR. Precisamos achar realmente, certo, uma ação. Temos que ter uma ação. Temos que deixar essa ideologia política realmente, sabe, deixar de pensar. Nós estamos num momento muito crítico realmente, que é um momento que está aí, de convenções, temos esses problemas, temos que deixar tudo isso de lado. E pensar no que está acontecendo com o nosso município. E o que vai acontecer. Eu sempre falei, o problema não vai ser na hora, no comércio fechado, o problema vai ser na hora que vai abrir, porque ninguém mais tem estrutura para continuar aberto. E aí? Então, vamos analisar, vamos achar uma forma realmente de ajudar essa população que está lá fora. Que não seja uma questão eleitoreira, sabe? Não seja uma questão partidária. Né? Não, vamos esquecer tudo isso. Vamos esquecer, né, sabe, a fraqueza do governo, sabe, a intolerância. Porque, gente, ó, nós estamos passando por um monte de problemas realmente que a gente vê que falta a humanidade. Você vê hoje o desmonte de ITESP, de vários órgãos aí que realmente são importantes. Meu Deus, quando eu vejo aquelas pessoas de excelência vir procurar a gente, pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, preocupados com o que está acontecendo a nível estadual. Gente, por que isso agora? Igual ITESP, o que é ITESP? Realmente, qual que é o sentido do ITESP que gasta 0,03%? Né? Nada. Certo? Pelo trabalho de excelência que eles fazem. E os outros órgãos que hoje estão aí sofrendo, SDHU, vários aí que hoje nós sabemos a forma que está. Esse também é uma outra preocupação que nós temos que ter. Nós, vereadores, temos que estar lá na LESP, temos que estar conversando com nossos deputados. Porque o que está acontecendo lá? Hoje eu estive conversando com um, ele falou, não, está passando pelas comissões. Não, mas é agora, gente. Está passando pelas comissões, é agora que a gente tem que estar lá. Depois nós já sabemos o que acontece aí na Câmara também. Muitas vezes, que depois que passou pelas comissões, vai para a votação, todo mundo já sabe o que vai ser votado. Lá é a mesma coisa. Se a gente não começar a agir agora, cada um pegar seu deputado, conversar, ver, ó, você tá bom, está passando pelas comissões. Que comissões que você está? Quantas pessoas lá são favoráveis? Com quem que nós temos que conversar que ainda não é favorável, realmente? Agir, gente. Nós temos que agir. Certo? A emoção é importante. Mas a nossa ação lá também é muito importante. Está lá. Porque é diferente quando você recebe um relatório do que quando você está escutando as pessoas lá em cima. E é isso que nós temos que fazer hoje. Nós temos que estar lá, temos que buscar, temos que estar ligando para os nossos deputados aí,
e buscando essa responsabilidade deles, porque está passando na casa é muito sério mesmo. Isso também vai trazer muito problema para o nosso município, né? Essa geração também de renda, certo? Nós estamos sendo atacados por todos os lados, infelizmente. Nesse momento de pandemia, que não era para acontecer isso. Depois, cadê o investimento para o pequeno empresário? Quem vai dar realmente a mão para ele sair dali? Onde que está, gente? É muito fácil falar que a pessoa ali, a pessoa faliu, a pessoa não aguentou, a pessoa não teve capacidade. Muito fácil, vai ser muito fácil. Vocês vão ver quando vier para a fase amarela, branca, sei lá o que for, que tudo possa abrir, vocês vão ver a realidade. E aí a responsabilidade vai ser de quem? Dos comerciantes. Novamente, vai ser deles. Entendeu? Faliu porque não soube administrar. Certo? Aí, enquanto isso, os grandão estão tirando empréstimo, estão girando, os mercados estão cada vez mais crescendo, as casas materiais. Ô, gente, qual é a diferença que tem? O que eles estão fazendo de diferente lá dentro que as pessoas não estão se infectando? Já pensaram nisso? Hein? Não, pelo amor de Deus, vamos realmente dar valor a quem precisa ser valorizado. Vamos analisar realmente essa parte da saúde. O que está acontecendo? Vamos lá dar uma olhada, lá no São José, para ver se tem essas 4. Se tiver, parabéns. Entendeu? Só você montou agora, porque todo tempo que eu trabalhei lá nunca teve. E peraí, quem está pagando isso? É particular mesmo? Não está vindo dinheiro nenhum do governo? Precisa ver, precisa analisar. Né? Outra coisa que você falou que é muito sério, Tatu, que eu estive analisando esses dias, tá? Lá em Pariquera, né? Como que está sendo essa questão? Os médicos que estão na UTI, estão cuidando do Covid, eles não saem para cuidar de outro setor? Eles estão no Covid? Como que essas pessoas que estão indo para lá estão se infectando? Porque muitas pessoas falam, eu fui lá para fazer uma cirurgia, voltei com Covid. Como que ele volta com Covid? Aquelas pessoas estão isoladas. Qual é o procedimento? Então, pessoal, vamos aproveitar essa semana aqui, vamos tentar estar mais juntos, vamos buscar, soluções realmente, vamos estar próximos dos nossos comerciantes. Se ninguém quer escutar eles, vamos escutar, vamos trazer eles para a Câmara, vamos escutar, vamos ver o que a gente pode estar fazendo junto. Esse é o momento de união, como a Sandra falou. Esse é o momento realmente de levantar a bandeira de registro, sabe? Levantar a bandeira realmente de quem está sofrendo. Certo? Nós estamos fazendo, vejo que nós estamos fazendo a nossa parte. Um correndo ali, outro correndo aqui, tentando achar uma forma. Mas eu acho que está no momento de a gente marcar uma reunião maior entre nós, vereadores, né? Um momento assim pode ser virtual, não sei, de forma que vocês acham melhor, e buscar realmente ações junto aos comerciantes, junto a essa parte. Nós temos setores de excelência dentro da Câmara, dentro da saúde, dentro do comércio, entre vários setores. Está no momento de aproveitar o que nós temos aqui dentro da casa, para que a gente possa realmente trazer para a população o que é deles realmente de direito. Então, eu quero agradecer e desejar uma ótima semana a todos. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Não há. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy. Tem algum reverberando aí. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Satio Kuyama Kawamoto.
Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlax. Presente. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Lei número 1862/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2021 e da outras providências. Autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável no texto original. Coloco o projeto de lei 1862 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, em discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos falando da LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. Dentro das peças do planejamento do orçamento do município, essa é aquela peça que dá a orientação, que dá a direção, como diz o nome, dá a diretriz para que seja elaborado a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que é a lei de execução. O projeto já está há algum tempo na Câmara, né? Chegou em final de maio, e aí teve toda a tramitação regimental, chegou para a Comissão do Orçamento, nós fizemos a audiência virtual na última semana, e é importante só destacar que é um projeto que ele chegou com um planejamento orçamentário pré-pandemia. Então, infelizmente, ele terá ajustes muito severos aí na LOA, né, por conta da baixa de arrecadação, das questões ligadas à pandemia, mas também é importante que nós estejamos atentos aí a alguns pontos, e dentro da audiência virtual que nós fizemos na última semana, agradeço inclusive a participação dos vereadores que conseguiram, a gente chegou aqui a algumas situações que vão estar no relatório da Comissão de Orçamento, que é a falta de clareza em alguns pontos, né, vereador Cristiano? A falta de clareza de alguns pontos dentro da lei de diretrizes orçamentárias, como, por exemplo, a anotação de uma das metas sendo a reforma da sede da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que a gente nunca sabe que tipo de reforma é essa, se vai fazer um novo prédio, tem lá aquisição de novo prédio também, a gente nunca sabe se vai construir um novo prédio, se vai reformar aquele prédio existente, o que vai ser. A falta de informações sobre a informatização e capacitação dos nossos docentes, discentes da educação, questionamento levantado aí pelo vereador Cristiano também, que é muito importante, e talvez aí um dos questionamentos maiores que a gente esteve inclusive hoje lá na Secretaria de Fazenda, que é a questão já debatida por esta casa, quanto à questão do Fundo Municipal de Cultura. Infelizmente, nós temos aí ainda uma lacuna, né, nessa questão, por falta da previsão da lei específica do fundo. Então, nós estamos enviando, junto com o relatório da Comissão do Orçamento, uma recomendação, já alinhamos junto aos técnicos lá da Secretaria, doutora Inês e vereador Rafa também, que fazem parte da comissão, nós estamos enviando aí uma recomendação para que seja ajustada, já na LOA, dessa LOA atual, a criação, né, da ficha orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde, de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, e que também vem a lei para adequar ao PPA e a própria LDO que nós estamos enviando com essa recomendação. Posteriormente, em setembro, será mandada a LOA, e que na LOA já haja previsão do Fundo Municipal de Cultura e a lei com os ajustes de PPA e da própria LDO para o ano de 2021. Nós sabemos que nós necessitamos desse fomento aí à produção cultural, e
Acho que enquanto legislativo, o que nós podemos fazer é militar aí pelo menos nessa previsão orçamentária. A gente sabe que está aí correndo a questão da lei Aldir Blanc aí, né, do governo federal, mas a gente precisa também fomentar aqui esse Fundo Municipal de Cultura para que possa ter pelo menos uma alternativa do fomento, da captação de recursos para esse setor cultural. Então, basicamente, a nossa LDO será aprovada com essas recomendações e esses questionamentos, sem maiores emendas, para não comprometer os prazos e para não comprometer o próprio PPA, que já foi aprovado por essa casa. Continua em discussão. Não havendo vereador fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para autógrafo. Moção de apelo número 36, 2020, da autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, pela não extinção do Instituto Florestal, proposta através do projeto de lei 529 de 2020. Coloco a moção de apelo 036 de 2020, da autoria da vereadora Sandra Kennedy Viana, em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigada. Na última sessão da Câmara, nós tratamos do mesmo projeto de lei encaminhado pelo governador Dória, o 529, que trata deste desmonte, da extinção de muitas autarquias, fundações e outros organismos do governo do Estado. Bastante importante que esta casa, de forma unânime, se uniu mais uma vez e aprovamos as moções de apelo à Alesp para não votar, para não aprovar a extinção do CDHU, a extinção do ITESP e a extinção de organizações, de institutos, enfim, fundamentais para a saúde, como a Fundação FOSP, como a FURP, Medicamentos Populares, e como a SUSEM. Mas e também de repúdio ao governo Dória pela extinção desses órgãos, né? Mas eu optei por trazer o debate separado nesta casa hoje sobre o Instituto Florestal, porque eu acho que ele traz uma particularidade que precisa ser explorada, né? E eu vou começar por ela, antes de falar da importância do Instituto Florestal. Toda a argumentação do governador para trazer esse projeto, para buscar o apoio a esse projeto e apresentá-lo à Assembleia Legislativa, foi da importância do ajuste fiscal. Os estados, pós-pandemia, com as contas difíceis e, portanto, necessidade de ajuste fiscal. Não se discutiu absolutamente nada sobre as grandes dívidas, que várias empresas têm para com o Estado, não se discutiu nenhum tipo de reforma tributária, de isenção, nem nada. É extinguir os serviços que atendem à necessidade da população. Esta é a pauta, esse é o argumento, é a extinção. Não é rever privilégios, não é rever, por exemplo, um montante muito grande das grandes empresas que devem ao Estado. Mas eu quis separar o Instituto Florestal, pela sua particularidade, porque ele, ao invés de onerar o Estado, ele é superavitário. Ele custa, falando em números arredondados, 3 milhões, e ele gera de receita para o Estado 18. Precisamente, vou achar o valor aqui, 3.260.000 é o custo anual do Instituto Florestal. E ele gera uma receita prevista agora para 2021 de 18.551.653. Então, qual é o argumento, né? Nós já discutimos muito na sessão passada esta questão de desmonte dos organismos para fazer ajuste fiscal, dos organismos, das instituições importantes para a saúde, para a assistência técnica, para a regularização fundiária. Mas o Instituto Florestal,
Mas o Instituto Florestal, ele traz essa particularidade que chega a ser, assim, uma interrogação maior ainda. Qual o argumento, governador Dória? Se esta empresa, se esse instituto chega até ajudar o Estado a subsidiar outras. Será porque no seu quadro não tem nenhum cargo comissionado e todos os 65 pesquisadores são de carreira e concursados? Diferente de um organismo, por exemplo, como a Fundação Florestal, super importante, necessária, mas na Fundação tem cargos comissionados. Por exemplo, cargos que abrigou o presidente do PSL, daqui de Registro, assim que saiu do palanque da campanha do presidente eleito, sem saber absolutamente nada sobre meio ambiente. Na Fundação Florestal, sim, tem cargos comissionados e o governador quer transferir os pesquisadores do Instituto Florestal para a Fundação Florestal. Com isso, eu deixo muito claro aqui que a Fundação é importante e por favor, não se trata de forma alguma de abrir mão dela, mas eu estou dizendo sobre a particularidade do Instituto Florestal de todos serem concursados. Da particularidade de ter um custo de 3 milhões e o governador e ter o superávit de 18. A importância do Instituto Florestal, eu penso até necessário, mas eu estou aqui, 130 anos que essa instituição existe, ela tem uma produção de pesquisa tão importante, inclusive na florestal, por exemplo, para a geração de vinhos, de produção de madeira, né? De produção de madeira, desse genoma, desse produto, dessa pesquisa, que, por exemplo, está trabalhando com melhoramento para a produção florestal no estado de São Paulo. Além de todas as unidades de conservação, que ele é responsável, estação ecológica, parques, várias unidades de conservação que o Instituto Florestal é responsável. É muito importante essa instituição para a pesquisa e para o Vale do Ribeira, que tem, na Mata Atlântica, uma reserva biológica importante. O Instituto Florestal é quem pode fazer com que o nosso desejo, o nosso projeto de transformar, como a gente fala, a nossa riqueza ambiental em pão na mesa, em geração de recursos, em possibilidades econômicas, é a pesquisa que pode fazer isso. É a pesquisa que pode nos ajudar a transformar o produto da Mata Atlântica em produto para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, como já ajuda hoje para a indústria pode chamar de indústria, de reflorestamento e de produção de madeira, por exemplo. Então, eu peço aqui aos colegas, é uma moção de apelo à Alesp, para que os deputados não votem, e uma moção de repúdio ao governador pela não extinção do Instituto Florestal. Todos sabem que o Instituto Florestal tem também registro, sede, equipe, e que nós temos várias unidades de conservação aqui, gerenciadas e pesquisadas pelo Instituto Florestal. Então, fica aqui o meu apelo aos colegas para que a gente levante forte essa bandeira, até porque não, senhor governador Dória, não cabe o argumento raso de fazer ajuste fiscal em cima do Instituto Florestal. É por isso que, acho que acabou meu tempo, que eu peço aqui o apoio dos colegas para estas duas moções, a de apelo para a Lesp e de repúdio ao governador. Obrigada, presidente. Continua em discussão. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Eu quero aqui deixar o meu apoio e, mais uma vez, me colocar à disposição para subscrever junto as moções, vereadora Sandra, porque realmente estamos vivendo aí um desmonte, inclusive deixei como pauta da fala, da explicação pessoal, esse desmonte quanto a esse ajuste fiscal que quer ser promovido pelo governador às custas da extinção de equipamentos, de autarquias, de instituições tão importantes para todo o estado de São Paulo e, em especial, para o nosso Vale do Ribeira. Então, essa questão do Instituto Florestal também é uma instituição
em sua grande maioria, como disse a Sandra mesmo, acho que totalidade, né, Sandra, de pesquisadores aí, de concursados, de carreira, e é um desmonte. Eu deixei o tempo final para falar sobre as casas da agricultura, que vou falar, mas o Instituto Florestal também tem aí o nosso apoio e o repúdio por essa movimentação. Eu achei, né, que até o Instituto Florestal já tivesse sido excluído. Eu estava tentando procurar aqui um vídeo de uma mobilização da associação do pessoal aí dos institutos florestais, mas pelo que vejo parece que ainda não deu resultado, né, Sandra? Ainda acho que ele não excluiu, né? Tinha uma fala aí do secretário, mas eu não consegui achar, não. Mas é a Fundação Florestal que houve uma divulgação inicialmente que tinha sido excluída e a Fundação não foi. Não foi, né? Não, Fundação não, agora o Instituto está na lista. Ah, então tá. É isso mesmo. Então fica o meu apoio aqui a essas moções. Continua em discussão. Peço a palavra, vereador. Com a palavra o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Quero aqui também dar minha contribuição ao Instituto ITESP, enfim, em todos esses órgãos aí que o governador quer extinguir. A gente vê aí a situação não só do país, do estado, e aí a gente está vendo o nosso município com essa pandemia e esse desemprego, né? E agora a gente vê o governador do estado extinguindo uns órgãos tão importantes que é para a nossa região. Hoje à tarde a gente teve uma reunião, eu, o vereador Tom, o vereador Rafa e o vereador Gerson, com 3 pessoas do ITESP. Eles vieram explicar para a gente realmente o que mais ou menos vinha acontecendo e pedir nosso apoio. A gente, de pronto, não só nós como a casa, né, está dando apoio ao não fechamento, não extinção desses órgãos, mas também pedindo como munícipe, pedindo para cada nobres vereadores conversar com seus deputados, para a gente poder ter, né, no dia da votação, né, que votem contra, né, esse pedido do governo do estado. Eu não consigo entender o governador do estado, gente. Ele veio para poder ajudar o estado de São Paulo, mas a gente está vendo que ele está prejudicando a maioria das partes, principalmente a nossa região, né, dizendo que a nossa região é um vale do futuro, esse futuro que ele está nos dando, né? Infelizmente, ele está vendo com mau olhares para a nossa região. Fica aqui meu apoio e sabendo que é difícil, mas a gente vai lutar até o fim. Conte com a gente. Muito obrigado, gente. Continua em discussão. Não havendo vereador, coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Oficie-se. Fábio Cardoso Júnior, seu microfone está desligado. Conseguiu aí, vereador? Tem um botãozinho aí do lado, Juninho. Se apertar, liga. Aí. Tinha travado aqui. Moção de apelo número 37, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
pela não aprovação do projeto Lei 529 de 2020, que trata da extinção do Instituto Florestal. Coloco a moção de apelo 037 de 2020, de autoria da vereadora Sandra Kennedy Viana, em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Eu só gostaria de reforçar uma estratégia que nós combinamos na sessão passada sobre o Instituto Florestal. Acredito que já argumentei, mas queria só falar sobre a estratégia que nós combinamos na sessão passada, de que cada colega certamente tem relações políticas, partidárias, com deputados na Alesp e que nós deveríamos levantar fortemente esta bandeira com os deputados que a gente se relaciona. O governador tem maioria na Alesp. Se não for, e alguns desses órgãos, como é o caso do ITESP, ele diz respeito muito só à nossa região. O ITESP não vai conseguir levantar o apoio em outras regiões do Estado, a não ser Pontal do Paranapanema e aqui. Então, nós precisamos falar. E aí, quando eu fui conversar com alguns prefeitos da região, um dos argumentos dos deputados ligados a ele foi que, não, do ITESP as pessoas vão para a Casa da Agricultura, as pessoas vão ser incorporadas na CAT. Não vão, eles estão contando isso para os prefeitos, mas não vão, porque a CAT vai ser desmontada por decreto, pior ainda, porque como ela não vai ser extinta, vão acabar com regionais, inclusive a de registro, vão acabar com várias casas da agricultura. Então, nós temos que fazer uma ação cerrada junto aos deputados, porque senão vão achar que a gente vai entregar de barato muitos desses órgãos, com todos eles, todas as regiões. O CDHU, claro que é super importante aqui, o medicamento é super importante aqui, com a FURP. A gente só tem que ficar atento que a FURP e o CDHU não tem trabalhadores aqui batendo na porta do gabinete de cada um de nós. O que está sendo muito importante do ITESP, eu parabenizei já a associação pela sua organização. Mas mesmo os órgãos que não têm trabalhadores aqui, a gente sabe a importância que eles têm enquanto política pública. Então, eu acho que é bastante importante. Eu não me lembro se falei aqui, vou rapidamente falar, acho que não disse. Conversando com os deputados que são contrários a esse projeto, uma das estratégias deles é judicializar, porque tem várias questões que merecem discussão, porque elas atacam princípios da Constituição do Estado de São Paulo, e tem outra estratégia que é garantir um bloco de 30 deputados que possam obstruir o projeto. Então, não adianta dizer a gente não consegue, eu não tenho nada a ver com isso, porque é muito distante, é um tema que eu... Não, cada um de nós tem um deputado que pode ligar e garantir esses 30 deputados para obstrução. Não, claro que pode, sim, ser visto alguns pontos daquele projeto, até porque ele não trata só da extinção, ele trata de outros temas relativos, inclusive a isenções, enfim, não quero me estender aqui, que não é o caso. Mas a extinção dos órgãos precisa ser revista. Não pode colocar uma tábua rasa como se todos fossem iguais. Então, eu faço esse convite. Até agora, tem uma relação de 28 a 32 deputados, a possibilidade de obstrução, ela existe, e vai depender, portanto, de cada colega que puder falar com mais algum deles, né? Eu vou dar um exemplo aqui. André do Prado tem muito voto no Vale do Ribeira, e ele é base do governo do Estado. As pessoas, por isso eu liguei para alguns prefeitos ligados a ele, para dar um exemplo só, né? Essa pessoa precisa se posicionar, porque precisa ser cobrada aqui na região do Vale do Ribeira, seu Madalena, e todos os outros que eu não preciso nominar aqui, só olhei a doutora Inês, lembrei do Madalena, mas cada um aqui tem relações com um ou outro deputado estadual. A bancada do PT, do PSOL, e me parece que uma parte do PDT está fechada. A minha dúvida só é em relação ao PDT agora, e também a possibilidade de se somar, já está junto, Fábio, com o... Deputado Caio França. Caio França, obrigada pela ajuda. Então, é isso que eu queria compartilhar do ponto de vista da estratégia. Cada Câmara do Vale do Ribeira vai ter um papel fundamental para garantir a alteração desse projeto. Obrigada. Continue em discussão. Peço a palavra.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado pela palavra, presidente. Quero dar aqui a minha contribuição também nessa moção. Queria aqui dizer, né, para os nobres pares que já conversei com 2 dos 4 deputados do Podemos, e já estou sabendo que os 4, né, vão votar contra esse pedido aí da extinção desses órgãos todos, do governo João Dória. E queria também compartilhar um pouco também com a fala da vereadora Sandra, em relação aos nobres vereadores, né, de outros partidos. A vereadora citou o nome do André do Prado, do PL, que faz base do governo do Estado. A gente poderia muito bem, né, compartilhar com o nosso nobre pré-candidato a prefeito, Marcelo Comerão, que ele pudesse intervir junto com o deputado para ver se realmente ele vem, né, prestar esse bom serviço para o nosso município e região, dizendo não também para o governo do Estado, em relação ao fechamento desses órgãos muito importantes para a nossa região. Obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Eu faço coro aqui, reforço as falas dos vereadores que me antecederam, e realmente a aprovação deste projeto, sem a exclusão desses pontos fundamentais, que são essas instituições e autarquias fundamentais para o bom andamento da assistência técnica, da pesquisa e de pontos fundamentais aos serviços do nosso estado de São Paulo, é impossível. Nós precisamos realmente agora nos fortalecer enquanto Casa de Leis, enquanto força do Legislativo Municipal, e pressionar aqueles deputados que nós fomos pedir voto nas casas aqui dos munícipes registrenses, de todo o Vale do Ribeira e de todo o estado de São Paulo. Eu já tenho conversado quase que diariamente com o deputado Caio França, ele já se colocou à disposição de todo o Vale do Ribeira contra o desmonte dessa PL, e também irá tentar nos ajudar, conversando com outros deputados que podem fazer voz, que podem amplificar essa situação. A questão da obstrução do projeto é viável, como já disse a vereadora aqui que me antecedeu, a obstrução do projeto é viável, e principalmente o apoio a essas instituições, Instituto Florestal, CDHU, CURP, FOSP, e principalmente essa questão aí do ITESP, que a gente tem falado bastante, e agora nessa moção, a questão aí do Instituto Florestal. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sim. São deputados que vereadores para os servidores, mas sim para a nossa região, para o Vale do Ribeira, para registro. Então, todo o meu apoio também, se possível, subscreva a moção e estamos juntos nessa aí. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Rafael de Freitas Gomes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, público. Também pegando o gancho aqui dos demais vereadores, liguei para os nossos deputados, os quais são 8 deputados estaduais aqui no estado de São Paulo, e conversei com todos eles e pedi encarecidamente para que pudessem nos ajudar. A deputada Edna Macedo foi uma das que já aceitou e de pronto já também falou que vai fazer o possível. Os outros deputados, eu vou ter uma videoconferência com eles amanhã, e na sexta-feira eu vou estar presencialmente com todos eles lá em São Paulo conversando sobre esse assunto. Então, tenho certeza que todos também vão tentar ajudar aqui com essa situação. Continua em discussão.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Marcelo Comeron. Obrigado, presidente. Só para esclarecer os nobres que estão preocupados com o deputado André do Prado, que parece que só tem o deputado André do Prado do PL aí, tem outros deputados, nós temos deputado de vários partidos, mas deixando de lado as questões políticas, só para mostrar para os senhores que me citaram aí, eu tenho aqui já encaminhado diretamente para o deputado André do Prado, antes dos senhores, vários pedidos aqui de moções a respeito desse assunto, para que ele encabece junto com os demais deputados, para que isso não seja, para que isso não passe, tá? Vocês podem ficar tranquilos, os nobres que citaram o nome do deputado André do Prado, que o pedido já foi feito e já estamos cobrando ele para que realmente nenhuma dessas questões sejam passadas perante o governo do Estado, não passa na Assembleia Legislativa esses projetos. Próximo vereador inscrito. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Gerson Teixeira Silvério. Bom, é importante, eu já acabei falando antes, né, no meu momento dali da fala, já falei a respeito disso, acho que é muito importante. A gente está ativando, já ativei vários deputados aí, como o Tatu falou, né, que pediram nosso apoio aqui no município, e hoje nós estamos precisando realmente, né, que eles possam nos ajudar. Mas o que é mais importante também, que eu acho que é importante a gente tá salientando aqui, Tatu, e demais vereadores, é que está tendo inúmeras emendas. Tá? Ela ainda está numa comissão e já passou várias e várias emendas. Temos que se preocupar muito com essas emendas. Tá? O que está favorecendo essas emendas? Será que é um jeitinho de passar, né? Para que agrade a um e a outro? Então, e sabemos que pode aí prejudicar muito esses setores. Então, é importante a gente estar conversando com nossos deputados. Hoje eu cobrei isso deles, para estar dando uma analisada nessas emendas. O que está sendo falado nessas emendas? Né? O que realmente está sendo colocado aí nessas emendas, que são inúmeras, hein? São bastante emendas para um projeto que começou aí agora, né? Mas, né, é importante isso, vereador Marcelo, é importante a todos aqui, né, que todos, estou vendo que estão nesse trabalho. Acho que quarta-feira devo estar lá também, né, cobrando aí dos nossos deputados lá em cima. E isso é importante. Quero deixar essa contribuição também. Continua em discussão. Não havendo vereador, coloco a moção de apelo 037 de 2020 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Declaração de voto, velho. Justificativa de voto do vereador Roberto Stuck Duarte. Obrigado pela... Presidente, eu só queria dizer das minhas palavras em relação, quando eu citei o deputado André do Prado, que eu tenho uma amizade grande com ele, que poderia até eu pedir, mas não gosto de passar na frente dos nobres vereadores, é que hoje, vendo a lista dos deputados que estão apoiando, né, estão apoiando contra o pedido do governador, e eu não vi o nome do deputado André do Prado. Por isso que eu citei ao nobre vereador Marcelo Comerão, que poderia, né, interceder, mas já que ele nos deu a informação que já conversou, eu só vou ficar contente a hora que eu ver o nome dele na lista. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Senhor presidente, aqui no chat não tem ninguém. Então, senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior.
Obrigado, senhor presidente. Eu uso, como disse, esse espaço aqui para chamar a atenção, mais uma vez, dos vereadores, daqueles que nos assistem, para que essa fala possa ser amplificada e chegar até o governo do Estado de São Paulo, porque realmente estamos vivendo um desmonte, um absurdo com essas ações dos últimos dias quanto à questão do produtor rural, do nosso pequeno agricultor, da nossa agricultura familiar. Não bastasse elencado nesse desmonte do PL 529, o Instituto de Terras, o ITESP, agora também o senhor secretário Gustavo Junqueira e o senhor governador Dória lançam aí mão de um decreto já anunciado para a extinção das casas da agricultura, das nossas CAT. Chega a ser uma coisa avassaladora o desmonte com a questão do nosso pequeno agricultor, com a questão do produtor rural, com a questão da agricultura familiar. Não bastasse a falta total de atenção para a nossa agricultura familiar, para o desenvolvimento das atividades aqui, das nossas casas da agricultura, basta uma visita simples para que vossas excelências possam verificar a estrutura que a nossa Casa da Agricultura aqui de Registro tem, para poder continuar fazendo um trabalho sério, um trabalho que eles fazem de extensão, um trabalho de assistência técnica ao pequeno produtor, à agricultura familiar, e sem respaldo e sem estrutura nenhuma por parte do governo do Estado. Esse decreto é o fim da assistência técnica, fim da extensão rural do Estado de São Paulo. Eu participo aí, a gente tenta participar, acompanhar, mesmo não sendo especialista da área, a gente tenta acompanhar essa questão do pequeno produtor, na tentativa de alguma forma poder colaborar com isso. E o que a gente tem acompanhado é um desmonte, é um massacre ao pequeno agricultor, ao produtor rural. Já não basta, a gente não tem incentivo nenhum, não tem reserva quase que nenhuma de orçamento a políticas públicas de desenvolvimento do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Aí agora o governo do estado lança aí esse massacre ao pequeno, à agricultura familiar. Não existe um vale do futuro sem cuidar do nosso pequeno produtor. Não existe um vale do futuro sem se pensar no nosso potencial do desenvolvimento rural aqui, do nosso pequeno agricultor, do nosso quilombola, daquele que produz e coloca na mesa. É um verdadeiro descaso. Também precisamos movimentar aí todas as nossas forças, todas as nossas articulações contra esse desmonte promovido aí pelo governo do Estado de São Paulo. É o ITESP, é a CAT. Desse jeito, aonde nós vamos parar? Aonde o nosso pequeno produtor vai parar? Repudio completamente a extinção das casas da agricultura, das nossas CAT, assim como repudio completamente a pautar a extinção do nosso ITESP. Gostaria de reservar essa fala para declarar todo o meu apoio aos nossos técnicos, aos nossos profissionais da assistência técnica e da extensão rural de Registro do Vale do Ribeira e de todo o estado de São Paulo. Nós iremos juntos mobilizar, lutar até o final. Enquanto a gente tiver força aqui política para mobilizar, assim o faremos. Obrigado e vamos aí. Próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigada, vereador Rafael. Presidente, e o pior dessa situação da CAT, da extinção das casas da agricultura, é que
não tem um espaço de votação na LESP, vai ser por um decreto, né? E está acontecendo agora uma reunião a nível de Estado entre as duas associações dos funcionários da extensão rural e do ITESP, porque nós não queremos, como a bancada do PSDB propôs, quando olharmos na lista mencionada pelo vereador Roberto Stuck, que é importante, porque lá está a posição de todas as bancadas. Está aquela ausência do PL sem nenhum posicionamento, ou seja, concordando com o governo, pelo menos não apresentando nenhuma proposta, e o PSDB que simplesmente levanta a proposta de que os trabalhadores serão reaproveitados, realocados. Por óbvio, né? Pelo menos isso, é claro, nós temos... os funcionários são concursados, tem legislação própria que assegura a sua manutenção, mas a sua estabilidade, mas não se trata apenas de preservar o trabalho, que é fundamental, dos técnicos ligados a todas essas instituições. Se trata de não ter mais as políticas públicas desenvolvidas por esses órgãos, os projetos, os programas. Então, não basta preservar, porque dizer preservar, realocar os trabalhadores, é claro que isso será feito, né? Mas, embora o próprio Dória esteja querendo empurrar um PDV, né, um programa de demissão voluntária, mas nós estamos falando aqui das políticas públicas que deixarão de existir. Em relação à Casa da Agricultura, só que em registro, são 1.071, olha que importância, unidades de produção acompanhadas pelas equipes técnicas. No Vale do Ribeira, acho que são 18 mil, eu vou até procurar esse número que eu me esqueci, vou lá, são 8 mil unidades no Vale do Ribeira todo, em 17 municípios e 1.071 em registro. É bastante significativo isto, porque esse volume, né, de acompanhamento pela extensão rural, considerando inclusive a total ausência de recursos, que também foi falado pelo vereador que me antecedeu. Total ausência de recursos, muitas vezes o técnico vai até com o carro dele para garantir o apoio ao agricultor. E projetos excepcionais como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, criado pelo presidente Lula, que permite às prefeituras comprar de forma dirigida do agricultor. Esse projeto, ele acaba, inclusive, ficando sem condição de se manter, porque a assistência técnica é fundamental. É até a assistência técnica que garante apoio à produção, mas também na organização para a comercialização, o planejamento. Não é possível, sabe? Como a gente falou em relação ao ITESP, abrir mão da assistência técnica da CAT do ITESP é abrir mão da produção de alimentos, porque a agricultura familiar que mais produz alimentos, é abrir mão de produção de alimentos de qualidade, que são os alimentos agroecológicos e orgânicos. Nós temos que resistir e precisamos continuar. Nesse trabalho de articulação, fiquei sinceramente, bastante feliz com os colegas aqui que mencionaram os deputados com os quais já se articularam. Me esqueci o nome, vereador Rafa, mas faço questão de dizer aqui que a bancada do PT, uma das primeiras pessoas que falou para além da bancada do PT, além do França, não sei porque sempre esqueço, me desculpa. Me ajuda aí, Fábio, de novo. Foi, me desculpa. Caio França. Desculpa. Além do Caio França, foi a deputada que o vereador Rafa mencionou. Mas eu quero aproveitar meu tempinho que resta para deixar pelo menos resta muito pouco tempo, então, pelo menos deixar registrado aqui um outro tema que não basta, né, chamar de heróis os trabalhadores da saúde, nós já sabemos que são os que mais estão adoecendo, que estão perdendo vidas, em qualquer uma das instâncias, seja ela nas unidades básicas e principalmente nas unidades hospitalares. Semana passada, a grande mídia falsificou, vou usar esse termo, falsificou de forma tão grosseira um debate que era derrubar o veto 17 que o presidente Bolsonaro apresentou, proibindo, né, estendendo também aos profissionais de saúde, aos professores, aos profissionais de segurança e da limpeza pública,
estendendo a esses profissionais também o veto para não ter aumento salarial e nenhum outro tipo de abono de benefício. As bancadas, os partidos preocupadas com a mínima valorização desses trabalhadores, fez uma articulação para derrubar o veto. O Senado até conseguiu, mas a mídia fez uma falsificação do debate como se fosse para todo o funcionalismo, fazendo aquele debate, mas o setor privado está dando a sua cota de sacrifício, o servidor público também precisa dar sua cota e não ter reajuste. E é falso esse debate, porque a articulação para derrubar o veto 17, ele diz respeito à possibilidade destes profissionais da linha de frente, os profissionais de saúde, de segurança pública, de limpeza, agente funerário, destas pessoas terem a possibilidade, não significa que vão ter, de ter um abono, de ter um reajuste, de ter um reconhecimento pelo trabalho de tamanha exposição que estão fazendo muito mais do que as outras categorias nesse tempo de pandemia. Mas o presidente Bolsonaro ignorou completamente, assim como ignora a doença, não é? A possibilidade de que os municípios e estados, em tendo recursos, pudessem valorizar minimamente os seus trabalhadores. É revoltante isso. O Brasil, não sei se os senhores viram na mídia, o Brasil virou, infelizmente, campeão de trabalhadores de saúde infectados e que perderam a vida, comparando a todos os países. E nós aqui temos um presidente que proibiu os estados e os municípios, que se tiverem recursos, poderem gratificar de alguma forma. Vocês sabem que esse projeto de lei, 173, ele até paralisa, né, a contagem de tempo de serviço, até para licença-prêmio, até para quinquênio e os outros benefícios. Quero deixar esse repúdio, porque é inadmissível que tenhamos vivido isso agora, nessa semana, porque o presidente vetou, o Senado derrubou o veto, mas a Câmara, articulada pelo Centrão, aquele Centrão que o presidente dizia que não queria conversar, enfim, derrubou o projeto, manteve o veto, e esses profissionais não poderão ser minimamente gratificados. Assim como na semana retrasada, também o presidente derrubou a possibilidade de uma indenização, né, para os familiares, no caso de óbito ou de lesão, enfim, dos trabalhadores da saúde. Isso é lamentável. Quero deixar aqui esse registro e minha solidariedade, enfim, dizer gratidão aos trabalhadores, já que não nos resta outra coisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora, pela participação. Próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo vereadores mais inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 27/08/2020, quinta-feira, em grupos pelo WhatsApp e e-mail durante o dia a partir das 8h30 até as 18 horas. E a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 31/08/2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 21h20 encerro a presente sessão.